Senhor Jesus, nosso amado Mestre, amigo querido, nos reunimos, Senhor, com muita alegria, dando início ao nosso estudo desta noite. E queremos, Senhor, transmitir-lhe a nossa mais profunda gratidão, porque nos sentimos privilegiados de estarmos reunidos em Teu nome, tendo a oportunidade de estudarmos estes livros que são luz para as nossas vidas. Queremos agradecer, Senhor, ao trabalho que estes espíritos realizaram em Teu nome, deixando sobre a terra estes ensinamentos que transformam nossas vidas, que transformam nossa forma de ver a vida, que nos ajudam a que olhemos para o infinito, a que elevemos nossos olhos para o alto, tendo a certeza de que não estamos sós, tendo a certeza, Senhor, do vosso amparo, do vosso amor, dos cuidados da espiritualidade para com todos nós. Agradecemos, Senhor, a visita e a presença destes espíritos queridos que nos envolvem, que nos abraçam com carinho, que nos amam e que nos auxiliam a vencermos nossas lutas, ajudando-nos no aprendizado e na prática do bem. Nós, Senhor, agradecemos as bênçãos que temos em nossas vidas. Pedimos, Mestre, que possamos ter os corações tocados pelos ensinamentos desta noite, que o carinho dos benfeitores nos envolva, nos tranquilize, nos traga paz, serenidade, e que nós possamos, Senhor, transformarmos nossas vidas e nossos corações todos os dias, de acordo com os ensinamentos que temos recebido. Nós pedimos que fique conosco, Mestre, que inspire, que envolva Yuri na sua presença na sua apresentação de hoje, que ela possa ser inspirada, amparada e que todos nós possamos aproveitar destes conhecimentos que nos chegam. Guarda-nos na tua paz, Mestre. Dê-nos saúde, dê-nos discernimento e que a nossa esperança se multiplique, Senhor, na certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós neste mundo. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Aqui não. Tudo bom. Hoje, então, a Yuri apresenta para a gente o início do capítulo 4. Tá vendo a tela? Deixa-me Tá, quitar. mas não está a tela cheia. Não está a tela cheia? Não, quer dizer, Agora, agora tá. Não não sei. sei. Acho que tá assim. É, Sim, Acho que eu sim. tá tenho, tudo eu bem. tenho cheia aqui. É, Então acho deve que tá. estar.
A gente começa? Achei assim, Sim, Yuri. sim, sim, Ok, Yuri. Pode ok. ir. Ok, então vamos lá. Capítulo 4, princípio capítulo 4, chamado Numa Cidade Estranha. É, aqui, rapidamente, um resumo rapidinho do capítulo 3, ó, que terminamos semana passada, onde André Luiz participa um planejamento de reencarnação em um templo, e aí tivemos dois casos, o caso de Cláudio, que foi o marido de Margarida, uma benfeitora, e Cláudio, na sua existência pela búsqueda de riqueza e conforto para sua família, ele termina envenenando, assassina um parente dele, Antônio, e ele sofreu muito. Depois da encarnação, ele foi a uma região de sofrimento. E o plano era que a Margarida, a benfeitora, vai reencarnar, recebendo o Antônio, recebendo as duas filhas delas que tentavam ajudar a Cláudio. E Cláudio volta novamente como seu marido. Então, aí tentando criar uma nova dinâmica familiar para a redenção. E o segundo caso que a gente falou, que a gente estudou, é o caso que é o mais longo do livro, que é o caso do Gregório, e a benfeitora é Matilde. Então, o Gregório atualmente comanda nas regiões inferiores, falange inteira de espíritos voltados para ações malignas, e o Gregório, no plano espiritual, ele está com o rol de sacerdote, mas experimentando um pouco de cansaço e tédio do mal. Então Matilde está planejando resgatar ele para uma reencarnação para levá-lo ao caminho do bem. Então ele vai sofrer muito, vai ter muitas provas, mas a mãe dele sempre vai estar aí figurando todo ao longo da sua vida. Então aí o instrutor Gúbio confirmou, não, que ele vai ajudar, e ele aceitou a missão e vai realizar essa cidade ou esse plano das trevas. Então aí começa o capítulo 4. Então, depois dessa conversa com a benfeitora, no dia seguinte eles partiram para a missão, e Cubio explicou que o objetivo principal da missão era o encargo específico da Matilde, mas também iam realizar outros trabalhos secundários de auxílio. Então, que eles explica que eles incluem eles não somente pela confiança, mas também para o treinamento, não? Porque eles necessitam formar novos cooperadores especializados nos trabalhos de socorro nas regiões das trevas. E isso quer dizer que o Gubbio poderia fazer a missão pela sua experiência, fazer sozinho, mas precisa de eles. Então aí o André Luiz explica que eles começaram essa caminhata, começaram essa travessia de várias regiões em descida, e com escalas em diversos pontos e instituições socorristas, penetrando o vasto domínio da sombra. Essa imagem é muito, fala muito, não? A gente pode imaginar que tem essa, esse aspecto. E aí ele começa essa descrição do ambiente. Ele fala que o céu está coberto por uma extensa camada de fumo cinzento, que a claridade do sol já seja diferente, seja muito difusa, fraca. Ele fala da vegetação e fala de animais também, e diz que a vegetação exibia assim, um aspecto sinistro, angustioso. Os árvores não tinham ramas, mas eram como galhos secos que pareciam como se fossem braços erguidos em súplicas dolorosas. Ele fala de aves agurentas, semelhantes aos corvos, e semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando as presas aí ocultas. Mas ele fala que uma das coisas que mais chamou a atenção dele, o que mais faz o elemento mais marcante para ele foi esses apelos cortantes que proveniam dos charcos, que eram gemidos tipicamente humanos, que eram pronunciados em todos os tonos. Estava um pouco aí evidenciando esse sofrimento intenso. E ele diz que tudo esse paisagem fez pensar a selva oculta, ou a descrição do inferno do Dante Alighieri na obra na Divina Comédia.
A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, mas ele fica tão impressionado assim com as imagens e tudo, e ele indaga, não? Ele tem essas interrogações, e ele fala que se esses árvores que têm seus aspectos, se não seriam almas convertidas aí em sentinelas, em árvores, não? Um pouco aí como a mulher de Lot, não? Que foi transformada em sal. Y si esos aves que estaban ahí como corujas, si serían hombres desencarnados sobre un tremendo castigo da forma. Ele também se perguntava, não, quem chora, não, que nesses extensos vales seriam homens desencarnados que ele conhecesse na Terra ou seriam outras entidades e seriam outras criaturas, não? Por exemplo, duendes que desconhecidos para ele. Então, essa descrição é muito interessante quando ele fala dos árvores ou dos animais, e aí poderíamos pensar que existem várias opções, não? Depois a gente nos comentários fala, eh, César poderia confirmar-nos, mas estava pensando se aí isso seriam, se esses animais ou tudo o que está aí são criações mentais, sim, são criações mentais também, das criaturas que habitam aí, não? Dos espíritos desencarnados que habitam aí. Então, eles fazem essas formas, pensamentos que eles estão emitindo como reflexo da doença interior, não? Do desequilíbrio que eles carregam. Ou pode ser também o perispírito não perispírito, mas o princípio inteligente das plantas e dos animais, não? Que está aí mesmo nesse ambiente, porque são propensos para eles. Ou se também poderia ser, como a gente vai ver mais adiante no livro, que podem ser até mesmo seres humanos que deformaram tanto o perispírito que no final se expressa nessa forma animalizada, não? O que a gente conhece como zoantropia. Então, acho que são essas três coisas: os formas pensamentos, os princípios inteligentes que estão aí, e não sei se é a sua entropia, mas a gente pode confirmar depois essa. Mas uma coisa é segura aí, que não existe o que se chama a metempsicose, que é a transformação da alma para o corpo de animais, não? Então, não pode ser um desencarnado que se transformou em um pássaro ou em uma coruja. Eh, a doutrina nos fala que os espíritos seguem sempre a senda do progresso, nós estamos regidos pelo progresso, então nunca retrocedem. Mas aí fica aberta para depois. E ali, aí eles continuam aí andando, e André Luiz fala que de quanto em quanto eles se encontram com grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio, que eles seguiam adiante indiferentes, incapazes de registrar a presença, que eles falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância, e que eles se apresentavam em trajes bisonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Em, Nós sabemos que no mundo espiritual existem hierarquias, não? Os espíritos são classificados de acordo com o seu grau de evolução moral e, consequentemente, pelo seu nível vibratório. Então, os espíritos elevados, como os benfeitores, os missionários que estão aí, eles possuem um padrão vibratório mais alto, muito acima dos espíritos sofredores. Então, eles estão operando numa vibração superior, e os espíritos sofredores se encontram num patamar vibratório inferior, então eles não conseguem perceber os espíritos elevados. Não é realmente uma questão de sintonia vibratória, então cada um atrai ou percebe aquilo que está em ressonância com seu próprio estado interior. Então, o Salmino Zimmermann, no livro Perispírito, fala disso, não? Que os espíritos que estão menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, percebem aqueles que estão no mesmo patamar e aqueles que estão mais baixo, mas têm dificuldade para ver os benfeitores, não? Os espíritos superiores.
E uma coisa que é interessante aqui, quando ele fala desses trajes bizonhos e esses apetrechos, não? Essas ferramentas, no livro dos médiuns, no capítulo eh, Laboratório do Mundo Invisível, ele fala de como esses espíritos, como o espírito atua sobre a matéria e que ele tira a matéria cósmica universal, tira os elementos que necessita para formar a seu prazer objetos, não? Que normalmente são objetos que conheciam de diversos corpos que existem na Terra. Então, eles utilizam esta matéria cósmico universal e eles também podem operar na matéria elementar uma transformação íntima que vai lhe conferir determinadas propriedades. A gente vai ver um pouco mais adiante como André Luiz e Gubbio e Eloy fazem essa transformação. Então, esta faculdade, nos diz Kardec, que é uma faculdade que é inerente à natureza do espírito e que muitas vezes fazem por instinto, nem sequer se apercebem de isso. E que estes objetos, por exemplo, os apetrechos, o espírito forma, tem uma existência temporária que está subordinada à vontade ou à necessidade do espírito. E Emmanuel, no livro Rotreiro, está um ensinamento também falando que no mundo espiritual estão estas falanges compactas de entidades que estão operando nos círculos da perturbação e da crueldade, como vemos aqui. E ele fala algo muito interessante, diz, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que experimenta. Então, aí é uma fotinho aí que poderia dar-nos uma ideia, não, de eles, esos trajes que eles portam e esses objetos. Então, a gente poderia pensar que são espíritos impuros, que na categoria espírita, porque são espíritos que são inclinados ao mal, que fazem objeto do mal as suas preocupações, e nas manifestações eles se conhecem pela linguagem, pela trivialidade, a grosseria de expressões. Então, é indício da inferioridade moral, mas também intelectual. Está no livro dos Espíritos. E aí eles continuam o caminho, e esta parte é muito interessante porque tem ensinamentos sobre o perispírito, tem ensinamentos sobre a influência do ambiente, sobre a vontade, sobre os sacrifícios dos benfeitores. Então, vou perguntar a Gi se poderia ler essa parte para não... E depois eu vou explicar com certas propriedades do perispírito. Vamos lá, então. O desafio. O ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos, de algum modo, vencidos de fadiga singular. O Gúbio, então, vai explicar. Nossas organizações perispiríticas, à maneira de escafandro estruturado em material absorvente por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar no imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele, são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. Obrigada, Di. Então, acho que aqui tem muito que ver, seria mais fácil explicar falando das propriedades do perispírito. Então, uma das propriedades do perispírito é a densidade, que é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. No livro dos médiuns nos fala que o perispírito varia de acordo
com o estado dos mundos, não? E também varia em um mesmo mundo de indivíduo a indivíduo. Nos espíritos que são moralmente adiantados, o perispírito é mais sutil, se aproxima dos espíritos elevados, e nos espíritos inferiores é o contrário, se aproxima-se da matéria. Então, quando ele fala dessa fadiga que eles sentem, eu me fiz essa imagem, por exemplo, o perispírito deles é sutil, não? É um pouco como se tivéssemos como um globo de hélio que estivesse submergido na água, ou na lama, vamos dizer, na lama. Então, a tendência natural do globo é subir, não é flotar, é voar. Então, eles têm essas utilidades, então, eles estão lutando contra o ambiente. Então, eles têm um gasto energético que é maior, porque o ambiente está fazendo aí uma resistência. Então, Emmanuel também fala que o perispírito obedece às leis da gravidade no plano que se afina. Então, pode ser que também estão lutando com essa gravidade nesse ambiente. Então, simplesmente isso é que eles são sutis, o perispírito deles é mais ligeiro e o ambiente é tão pesado que eles têm essa dificuldade para avançar. Como nós, se estivéssemos também na lama, seria difícil. A gente pode ver a imagem, seria pesado caminhar com esse aparato. Então, outra das propriedades é a sensibilidade vibratória. Então, o perispírito é um organismo que tem captação e radiação. Neste caso, ele absorve e registra as vibrações do ambiente e dos outros espíritos. É por isso que ele fala que a maneira de escafandro é estruturada em matéria espiritual absorvente. O perispírito deles está absorvendo a energia do médio. Então, é a influência do meio ambiente. E fala que eles têm que sofrer com paciência e coragem a influenciação deprimente, pela essa sensibilidade vibratória. E aí, outra das propriedades é a plasticidade. Então, é esta capacidade que tem um espírito, perispírito, de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. Então, ele fala que não devem reagir contra as baixas vibrações. Ele fala que cabe nos entregar a forma exterior do meio que nos recebem. Então, pela ação da vontade, eles têm que aceitar esses fluidos que vêm do ambiente, não? Eles têm que densificar o perispírito, têm que sofrer essa modificação do perispírito para tornar-se visível para o povo de aí, não? Para que possam trabalhar melhor. Então, na Genés, Kardec nos fala que do meio onde se encontra é o que o espírito extrai o seu perispírito, não? Então, eles utilizam esses fluidos do ambiente para moldear o perispírito deles. E essa plasticidade é que permite a eles de modificar a estrutura deles. Então, aí também fala da visibilidade, outra propriedade, perdão, é a visibilidade, que é a propriedade que o perispírito possui de tornar-se visível. Então, ele fala, fim da nossa transformação transitória, seremos vistos. É também um processo de materialização, não sei se estou falando besteira, depois me corrige, César, mas também eles estão materializando aí no plano espiritual. E outra propriedade é a penetrabilidade, porque eles falam que eles atravessaram limites importantes vibratórios. Então, a penetrabilidade é a propriedade que permite ao espírito atravessar barreiras vibratórias, que sejam físicas ou não. Então, nos Auras Póstumas fala que nenhuma matéria opõe obstáculo, que eles podem atravessar todas, como a mesma forma que a luz atravessa corpos transparentes. Então, daí que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. A gente sabe que tem espíritos que são menos avançados e que tem que abrir a porta para entrar e tudo isso, mas neste caso eles são espíritos que são muito mais avançados, então não tem dificuldade no sentido que fala aí que está pesado o ambiente, mas eles podem atravessar todas as barreiras vibratórias.
aí eles, isso, tem que absorver os fluidos espirituais do médium. Aí eles, depois, Gubbio fala que a partir desse momento eles têm que orar muito e que a oração é o único fio de comunicação com o alto, porque eles têm que passar desapercebidos e eles vão encontrar, quando eles vão retornar na crosta, eles vão encontrar o momento adequado para o retorno do o dom de luminiscentes. Então é outra das características, outra das propriedades do perispírito é a luminosidade. Então aí eles terminam entrando, o grande império das sombras. Ele fala que não estão nas cavernas infernais, mas entraram já no grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexos aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanentemente a influenciação. Então, aí poderíamos pensar que é uma dos origens, não, de muitas obsessões e das tendências negativas da humanidade, esta permanência, esta influência permanente que tem os espíritos desencarnados com nós, mas também que nós alimentamos, não, com nossos pensamentos e atos. E aí Gubbio fala que chegou para eles o momento do pequeno testemunho. Eles precisam ter muita capacidade de renúncia, que é indispensável para que eles possam alcançar os fins, né? Que é o término dessa missão, do resgate de Gregório. E ele diz que eles podem perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Então, um pouco aí que é a hora, não, de colocar em prática as suas ideias, não, a caridade. E ele fala que para o Malta dos irmãos retardados, a todos aqueles que estão aí, seremos simples desencarnados, ignorantes do destino. Então, eles não se apresentam como espíritos superiores nem salvadores, não, esta humildade que eles têm, é uma humildade que é aí muito estratégica e vital para não gerar desconfiança, não, para não ter resistência ou ataques que permitam que puedan misturar-se aí e actuar com eficácia, não? Então eles não se farão conhecer, não se farão conhecer. E aí ainda é um grande desafio porque eles estão sentindo aí as energias muito fortes e André fala que passaram a inalar as substâncias espessas que pairavam em derror como se fossem constituídos de fluidos viscosos, que aí eles têm uma dificuldade, mesmo o Eloy aí se estirou como com essa opressão, e o André Luiz busca aí imitar, não, a Gubbio, que ele estava tendo tolerava essa metamorfose, o que a gente falou dessa plasticidade do perispírito, silencioso e palidíssimo. Então, a gente pode imaginar um pouco como deve ser difícil se um espírito desse calibre, como Gubbio, estava pálido nesse momento, é difícil, não? E estávamos falando com Antônio de como nós que fazemos as reuniões mediúmicas, quando tem um espírito que se aproxima, assim, muito mais pesado, escuro, a gente quer sair correndo, quer sair embora, e ansiedade e dor e muita coisa, então a gente pode entender como para eles é difícil. E essa sufocação, não, da atmosfera, essa opressão asfixiante, essa atmosfera mental pesada, não, doentia, que é assim incompatível com a natureza deles, finalmente. Então ele diz que ele ficou assim um pouco confundido, porque ele viu que essa integração com os elementos inferiores do plano, com os fluidos, os desfiguravam enormemente. Então eles estavam tendo essa metamorfose, essa transformação. Ele diz, pouco a pouco sentimos-nos pesados e tive a ideia de que
de que fora de imprevisto religado de novo o corpo de carne, porque embora me sentisse dono da própria individualidade, ainda com a consciência e todas as suas faculdades, me sentia, me via revestido da matéria densa como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Então, é difícil, não? Acho que um espírito assim, acostumado à liberdade, à leveza do plano espiritual, essa sensação de adensar o corpo, é como voltar ao corpo da carne e um corpo pesado, limitante. Então, deve ser para eles uma experiência muito desconfortável, não muito, em certo sentido, um pouco regressiva para eles. É por isso que é um desafio, mas também um grande sacrifício. E aí o Eloy fica assim um pouco interrogante, e diz, mas isso não seria mentir para eles? E o Gubbio, com muita paciência, fala, não, que esse o Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. E ele faz referência ao ensinamento de Cristo, não, que não veia a tua mão esquerda o que faz a direita. Então, Deus nos ajuda a todo tempo, os benfeitores nos ajudam a todo tempo, e não é uma questão de mentira, é uma questão de ajuda. E ele fala que nessa cidade trabalham inúmeros companheiros de bem nas condições em que nos achamos, nas mesmas condições que eles se acham, nós vivendo as mesmas penúrias, não, com essa energia. Então, ele fala que se erguemos bandeira provocante nestes campos, nos quais quase 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e ao mal e à desarmonia. Então, se eles não utilizam esta estratégia de camuflaje vibratório, se eles chamam a atenção, eles poderiam não terminar a missão e poderia causar ainda mais desarmonia. Então, ele fala que centenas de milhares de criaturas aí padecem amargos choques de retorno à realidade, ou seja, a sua situação depois da morte. Ele está aí sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. E fala que para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. Então, precisa estar a gente aí para entender o sofrimento, não? A situação difícil de todos eles. Então, quando ele fala que que está sobre essa vigilância, está sobre essa vigilância, a gente entende que são organizações assim muito bem organizadas, perversas, os chefes são espíritos que são os mais fortes, que são inteligentes, perversos, não? Que vão a dominar e explorar os mais fracos ou também os recém-chegados, não? Formando aí verdadeiras, não sei se fala gangues espirituais, ah? Então, tem, existem essas irmãos muito maus. Então aí André Luiz pergunta, não, mas existe um governo, há um governo estabelecido neste reino estranho e sinistro, quando existe essa organização? E o Gubbio responde que sim, como não? Se o mundo espiritual perdão, o mundo material é como uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, aqui temos organizações, temos governantes e tal, aí no mundo espiritual também. Não? Então, ele fala que neste domínio não é concedida pelos
pelos poderes superiores a título precário. Então, é um pouco aí como uma concessão temporária, uma concessão, uma permissão, vamos dizer, de Deus, que é para a aprendizagem deles. Então, ele fala que na atualidade este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um satrapa, não sei se fala assim, satrapa ou satrapa, de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhorando miles de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Então, é, o mal, não? Quando, como o bem, não? Mas o mal, quando é consolidado, consolidado, também se organiza, não? Mesmo no domínio das trevas, a desordem seria assim como não seria sustentável. Então, existe uma hierarquia do mal, uma cadeia de comando que mantém aquele reino funcionando. E quando ele fala desse satrapa, eh, esse nome era dado os governadores de províncias no antigo Império Persa e que eram muitas vezes conhecidos pela crueldade, pela arbitrariedade. Então, como um ditador decadente, tirânico. E tem uma estrutura aí burocrática e de sustentação, não? Espíritos que são inteligentes, mas que são muito desprovistos de escrúpulos e que faz, é, faz muito mal. Então, isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Obrigado, Yuri. Bom, então abrimos, né, para a nossa reflexão em grupo. Dei de propósito para você essa parte, Yuri. Como, Gi? Não Bem que eu entendi. te dei de propósito essa parte. Ah, obrigada. É difícil, né? Porque, como nós conversamos nos primeiros capítulos, nós vamos ver nesse livro muita coisa que sai dos padrões, né? Que a gente possa imaginar do plano espiritual. E são complexas, são coisas difíceis, né? Que, inclusive, quando o livro foi lançado, muita gente assustou, né? E questionou, né? Mas, na verdade, está dentro da lógica do que nós entendemos, né? Como a vida espiritual, o fluido cósmico, o perispírito, as regiões que se formam por aglomeração de mentes. E o lugar em si, né? Ele não é diferente de qualquer outro lugar. Nós temos uma tendência a analisar essas regiões como se elas fossem diferentes de outras regiões. Elas são exatamente iguais. São sistemas que têm o seu sistema ecológico, né? São meios, né? São meios ambientes que têm a sua própria dinâmica, né? A sua própria ecologia. Então, se você trocar o que ele está falando por três indivíduos que querem entrar numa zona de guerra ou numa grande favela dominada pelo crime, você tem que se vestir de maneira discreta, você tem que tentar parecer como os habitantes do local, né? Você não vai entrar de terno, gravata e, né, você vai colocar uma roupa que é semelhante à dos habitantes. E naquele meio existe uma ecologia, existe uma natureza que é própria daquele meio, existe uma animais que vão se formar e vão viver naquele meio, porque é próprio daquele Uma região sistema, do né? Uma mundo. região do mundo que tem, como no deserto, tem animais que são próprios ao deserto, como
Na região gelada tem animais que são próprios à região gelada, nas regiões umbralinas, certamente tem animais que se adaptam melhor a essas regiões. Por exemplo, criaturas que precisam de menos luz. No fundo dos oceanos tem, né, criaturas que não têm olhos, por exemplo, porque não precisam, né, não têm luz. Então, são seres completamente diferentes do que nós estamos acostumados. Mas não só basta a gente olhar o nosso próprio mundo que nós vamos ver essas singularidades, né? Agora, pode ser o que a Yuri falou? Podem ser condensações mentais, né? Ideias, formas, pensamentos, mas podem ser seres vivos também, né? Inclusive, alguns desses animais podem ser criaturas humanas, como nós vamos ver, né? Transformadas pela hipnose. Mas nada impede que tenha a sua própria ecologia, que tenha os seus animais, a sua natureza, né? O seu tipo de luminosidade, porque é uma região habitada por, né, seres que têm, né? E mais para frente, no próprio capítulo, ele vai explicar, né, que muitos estão ali em condição até infra-humana, né? Então, é interessante porque André Luiz e Gúbio e o Eloy, eles vão até uma certa parte, né? Eles vão com o corpo espiritual deles, volitando, eles vão até o ponto em que eles chegam e até ali eles estão resistindo pela vontade ao ambiente, né? Eles não estão deixando que o ambiente prevaleça sobre eles. Mas, para efeito de disfarce, né, chega um ponto em que Gúbio certamente orientou-os para que eles não resistissem mais ao ambiente, né, para poderem assumir a forma a mais Forma musical. discreta possível para aquele local. Então, é como, por exemplo, um perispírito, né? Nesse caso, ele vira como uma esponja que aceita, né, a sujeira ambiente, né, e se deixa impregnar por essa sujeira, não resistindo a ela, porque eles poderiam resistir e repelir essa sujeira. E passariam invisíveis ali, despercebidos, mas eles querem, né, se mostrar, então eles praticamente assumem, né, a condição daquele ambiente e vão adensando o perispírito, até o ponto em que eles passam a ser vistos, reconhecidos, né, pelos habitantes do local. Então, isso é interessantíssimo, porque mostra a plasticidade do perispírito, né, como os espíritos superiores podem, né, por sacrifício, assumir condições que estão muito abaixo deles, por um efeito da vontade, do pensamento. Mas o contrário não é possível, né? Só a evolução moral e mental permite, né, ao espírito sair dessas condições. Então, é isso. O Fábio levantou a mão, então já abrimos a palavra, né, para as nossas reflexões. É, César, eu nunca levei muito a sério, mas agora que a gente está vendo esse capítulo, talvez eu já escutei falar no passado que teve gente que viu gnomos, guardiões da floresta. Eu sempre achei que isso era besteira, mas será que pode ser verdade que existe gnomos? Eu não entendo bem isso. É como se, sabe gnominhos de jardim? Não sei se é como é que chama, que protegem as florestas. Já ouviram falar nisso? Sim, são espíritos de condição infra-humana, né? Não chegaram ainda, estão no caminho para vir à humanidade. Então, E você vê, muitos deles são espíritos que habitam, né, na natureza, nas florestas, nas águas, nos oceanos, e são utilizados pelos espíritos superiores em serviços ligados à natureza. Tá? legal. Então, esse folclore que existe nas tradições de todos os povos, né? Nós vamos encontrar essas descrições em todos os povos.
com formas diferentes, com características diferentes, mas todos eles falam desses seres da natureza, né? E eles existem, e no livro dos Espíritos, por exemplo, ele fala, né, que são espíritos que estão em condições ainda de. Alguns podem até ter estado na condição humana, né, rapidamente, mas ainda estão muito ligados a essa condição. E muitos são espíritos que estão no caminho entre a animalidade e a humanidade, né? Então, eles sim existem e são responsáveis pelo clima, responsáveis pela natureza, são responsáveis pelos animais. Eles têm o papel deles, né, na ecologia do nosso planeta. Oi, Yuri. César, eu tive, agora que o Fábio falou, eu tive uma experiência um dia que fui caminhar na floresta com minha filha. Quando eu voltei, eu comecei a me sentir muito mal, e ainda não estava estudando o espiritismo. Eu me lembro ter entrado aí um pouco em transe e eu vi uma criatura assim muito pequenininha, como se o México fala do duendes, né? Mas ele era muito malvado. Então, você falou que os espíritos superiores utilizam aí foi muito feio essa coisa. Né, espíritos superiores utilizam, mas os inferiores também, né? Porque muitos deles são espíritos que estão ainda numa condição muito animal. Tanto que nesse livro ele vai falar disso logo não vamos entrar já, né? Porque vai falar disso mais para frente. Mas tanto no plano espiritual, né, dos mundos, muitos desses espíritos eles estão em condições de mentalmente são como crianças, né? Então eles podem Aprendem ser o que eles são ensinados. eles vão fazer aquilo que for ensinado, e muitos deles são manipulados por inteligências superiores, né? No exercício de, às vezes, né, fazer mal às pessoas, dar sustos, provocar medo, tudo isso, as descrições que nós vemos muitas vezes no folclore dos povos, né, tem um fundo de verdade. Mas muitos deles são espíritos que estão na condição de, por exemplo, provocar mudanças climáticas, tempestades, cuidar das chuvas, cuidar das florestas. É, eles têm um papel, né, nessa dinâmica toda. Por exemplo, há mecanismos, né, que funcionam, devem funcionar de maneira quase automática, né? Como é que você faz renascerem os animais, por exemplo? Então, eles funcionam por sistemas de grupo, né? Porque não são inteligências ainda individualizadas, mas esses espíritos podem ter talvez um papel nisso, né? De trabalharem para auxiliar no retorno dos animais, cuidar de lagos, eles têm a função deles. Não quer dizer que todos sejam bons, né, e tenham sido, muitos são espíritos que estão em condição de maldade, porque cresceram e evoluíram em meios que aprenderam isso, né? Então, oi, Karen. Hola, buenas noches. Aquí en México, eh, las civilizaciones antiguas creían en muchos dioses, eran politeístas, y ellos tenían un dios de la lluvia, un dios de la siembra, tenían muchos dioses de la fertilidad para las mujeres, y ellos hacían muchos rituales, eh, pero hacían sacrificios humanos. Entonces, uno puede considerarlo como, eran espíritus superiores porque les ayudaban a la siembra, la lluvia, pero yo creo que cualquier espíritu que pida a cambio como, pues, una ofrenda con sangre o animales,
o humanos, todo eso, no creo que fuera un espíritu superior. Entonces, aquí hay muchos como centros de ruinas y eso, donde se ven las, eh, los lugares donde hacían las ceremonias de los sacrificios. Había muchas ceremonias de sacrificio, pero en la historia comentaban que pues recibían ayuda de los dioses. Entonces, pues no sé, ahí mi pregunta sería como si eran pues espíritus benévolos por ayudarlos con la siembra y la lluvia, o pues no eran tan superiores por aceptar a cambio este tipo de ofrendas. Gracias. Graças, Karen. Isso é muito relativo, né, Karen? Porque nós temos que lembrar que a evolução espiritual da humanidade passa por fases. E nessas fases mais primitivas, nessas civilizações mais primitivas, nós temos, quer dizer, tudo isso é relativo também, né? Nós temos o politeísmo, nós temos médiums, né? Eles sempre existiram, xamãs, feiticeiros, e os espíritos com os quais muitas vezes eles se identificavam eram espíritos ainda muito pouco evoluídos. Não quer dizer que necessariamente sejam os espíritos da natureza que estão pedindo esses sacrifícios, mas tanto os encarnados eram inferiores, que tinham uma concepção ainda muito primitiva e ignorante de Deus e da natureza, então achavam que para obter alguma coisa precisavam dar alguma coisa, e você vai dar algo de valor, né? Você não vai dar algo e que é mais de valor do que a vida, do que o sangue, né? E, ao mesmo tempo, os espíritos que estavam do outro lado eram espíritos que ainda tinham, né, um padrão evolutivo muito inferior, porque quem são os espíritos que estarão na origem dos processos religiosos no nosso planeta? São os grandes sacerdotes vindos de Capela, né? São os espíritos que chegaram aqui e se colocaram na postura de deuses, porque eles eram muito mais inteligentes do que a maioria da população local, né? Então, eles desenvolveram, né? Se você olha para os templos na Caldeia, na Assíria, na Babilônia, né? Sacerdotes eram seres mais privilegiados, né? Era a casta no Egito, né? Ser sacerdote no Egito era o sumo do sumo, né? Então, eles mandavam às vezes mais do que o faraó. Então, são espíritos que chegaram à Terra e eles trouxeram as noções de deuses, de templo, de adoração dos deuses, né? Mas eles eram espíritos inferiores. E por que pediam sacrifícios? Porque eles são espíritos que ainda se alimentam, né, dos fluidos humanos, né? São vampiros, no sentido de que se alimentam desses nutrientes que vêm, né, do corpo humano, da vida humana, e do fluido vital, basicamente, né? Então, tudo isso está por trás dessa evolução, né? Mas, por exemplo, se você pega hoje os homens do século 20 e 21, mesmo 19, né, nós temos registros, né, livros escritos no século 19 já falando disso. Você tem, por exemplo, nós estamos no século 21, né, e nós sabemos que o número de seitas satânicas só tem aumentado, né, e que se realizam sacrifícios de crianças, né, por exemplo. Muitas têm sido sequestradas. Nós estamos vivendo num mundo que os espíritos, nós estamos numa era tecnológica, mas espiritualmente a criatura humana não é muito diferente disso, né? Nós estamos em países civilizados, essas pessoas vão participar de ritos na natureza, né? Tá cheio disso nos países europeus, na América do Norte.
né? E eles não acreditam em Deus, não acreditam em nada, mas estranhamente eles vão venerar deuses da natureza, fazer sacrifícios. E muitos deles têm a visão de que, bom, nós vamos ser beneficiados, né? Vamos receber em troca o sucesso, o dinheiro, o poder, né? E nós vemos que isso está em pleno curso na nossa época. Então, é complexo, né? Isso, em todas as épocas nós tivemos essas criaturas ignorantes e, e as inteligências perversas se usam, né? Se aproveitam dessas criaturas e acabam cooptando todas elas, né, para esses grandes sistemas de maldade e de ignorância que estão presentes no planeta ainda, né? É Giovana? muito assustador, né? Tudo isso, de imaginar que, de ver um relato como esse, né? Deles chegando numa região onde eles tenham que se disfarçar para poderem. Eles estão indo em auxílio a alguns espíritos, né? Então, para fazer parte, para poder entrar naquela região, eles estão. E é muito interessante a descrição que ele faz, é como mergulhar no lodo, né? E se cobrir de lodo para que fique na mesma situação, para que eles não sejam reconhecidos como espíritos superiores. E ele diz aqui, e ele ainda diz que eles não estão ainda em cavernas infernais, significa que existem lugares piores, né? Eles não estão em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Então, isso mostra, né, a influência que nós no mundo aqui estamos recebendo desses espíritos, dessas inteligências perversas. Então, quando a gente vê, né, o que está acontecendo no mundo hoje, a gente entende o que está acontecendo. Existe uma guerra, existe uma guerra de poder entre o bem e o mal. E esses espíritos, eles estão buscando as pessoas, né? Eles estão influenciando as pessoas. Então, e o problema, né, a gente estava até conversando hoje, né? O problema é que as pessoas não fazem nem a ideia do que está acontecendo. As pessoas não têm nem ideia de que estão recebendo influências. Hoje, uma colega de trabalho do César estava passando mal, né? E as pessoas estão sentindo tristezas súbitas, angústia sem razão, estão sentindo um peso em cima de si. Às vezes eu saio da sala de aula, eu sinto um peso em cima, assim, sabe? Então, mas a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que existe. E a gente sabe como se proteger, né? A proteção existe, né? Como ele fala, a única proteção nossa, gente, é a oração, como ele diz aqui no livro, que a única forma de se guardar em contato com o mundo superior é a oração, para que a gente para que a gente esteja em proteção, sob a proteção desses espíritos superiores. Mas nós não podemos nos esquecer de que todos esses espíritos que vivem nessas regiões são espíritos filhos de Deus, são filhos de Deus e que precisam de ajuda. Então, quando ele fala aqui que 95% são esses espíritos, significa que 5% dentre eles são espíritos que estão ali para ajudar, disfarçados, né? Porque essa ajuda vem do alto, essa ajuda, esse socorro vem desses espíritos que são abnegados, espíritos que se colocam à disposição do bem, que se colocam à disposição da luz, para tentarem salvar um aqui, um ali. Mas a gente estava até hoje vindo, né, falando dessa colega do César que passa mal, porque está passando mal, mas significa que que quer saber o porquê? Não significa, né? Mas se a gente tiver que salvar um por um, vai levar muito tempo, né? Se é um por um que vai despertando, quanto tempo que vai levar tudo isso? Então, mas a gente não pode desanimar, a gente precisa estar firme no nosso propósito de
primeiramente, nos iluminarmos para que nós possamos ser úteis, porque como o Gúbio está indo, o plano espiritual precisa de voluntários, né, nesse auxílio a essas pessoas que sofrem, a esses espíritos ignorantes e que estão é, na perversidade. Eles estão indo por quê? Porque existem ali espíritos que estão na condição de serem ajudados. Por isso que eles estão indo para lá. Eles não nos esqueçamos que eles estão indo para socorrer o Gregório, né? Que foi explicado no finalzinho do outro capítulo. É, e o Gregório, ele é um espírito que já está há muitos séculos, né, nessa condição, mas o cansaço está chegando. Eu fico pensando, né? Será que eles não ficam cansados de viver num lugar desse, né? De viver numa região sombria como essa? Então, de imaginar a quantidade, né, que tem, a gente às vezes se desencoraja, mas graças a Deus a gente está chegando do outro lado, né? Não significa que a gente já não viveu nesses lugares assim, mas nós já estamos, né, em condições de receber as instruções e de aprender e nos melhorarmos, né, para que a gente possa ser útil e ajudarmos um pouco. Nós temos essa proximidade, né, que existe dessas regiões com a Terra. Isso explica, né, as dificuldades que nós enfrentamos. Muitos deles reencarnam inconscientes, chegam na Terra, encontram, né, a possibilidade de ter um corpo, de ter uma vida no planeta. Mas aí você entende, né, o que, por exemplo, esse padrão que nós estamos vendo de loucura coletiva, né? Pessoas que, eu me identifico como um cachorro, eu me identifico como uma árvore, né, no perispírito, eles virariam isso, né? No plano espiritual, o perispírito deles viraria isso mesmo, Essas né? pessoas todas tatuadas, né? Tatuadas, esses Piercing. cabelos tudo esquisito, um padrão de beleza que é feiura, na verdade, né? É, nós vamos vendo que, mas não isso está na alma, né? Isso está na alma e infelizmente é isso. Nós temos que ter paciência porque é um processo educativo, né, para eles e para nós. São, como a Giovana falou, são almas que precisam de auxílio e reencarnar é uma bênção, né? Porque eles têm a oportunidade de ver coisas novas, de ouvir alguém falar algo novo, né? Enquanto que quando eles estão nessas zonas inferiores, eles estão completamente bloqueados. Agora, essas zonas inferiores, elas existem e funcionam como aqui na Terra, gente. Nós temos que parar de pensar que é uma coisa diferente. Por Por exemplo, exemplo, existem milhares de pessoas pensando do mesmo jeito aqui. E elas entram em contato, em afinidade, começam a vestir a mesma roupa, mesmo cabelo, entendeu? É a mesma coisa. E se você os coloca juntos, daí a pouco o lugar tem a cara que eles têm, né? E no plano espiritual é isso, né? não, eu ia falar, a gente tem, Depois quando eu a gente, tenho. depois eu só ia, a gente quando vai trabalhar, a gente passa por um terreno ali no centro da cidade, é um terreno onde está sempre cheio de pessoas. Se eu tivesse que entrar ali, eu teria medo de entrar ali naquele terreno. É a mesma coisa, né? São pessoas. Para você entrar ali, você precisa vir com, né? Talvez se vestir como, ou se disfarçar um pouco, para que eles não notem a tua presença e se sintam também à vontade com você, porque senão eles não nem se sentem à vontade com, Por com alguém exemplo, diferente, né? muitos intervenants, né, como eles chamam aqui, interventores, assistentes sociais, pessoas que trabalham com essas pessoas, eles acabam assumindo, né? Por exemplo, lá no lugar que eu trabalho, tem na escola ali que ele é todo tatuado, cabelo comprido, piercing, não sei o quê, mas ele foi alguém que viveu nesse meio, saiu desse meio e hoje, né, é ele que faz a intervenção com vários dos jovens que estão nessa condição. Mas eles não se assustam com ele, porque ele parece, né, alguém do meio deles, né, cabeludo, barbudo, mas é
um profissional que está ali trabalhando, mas eles, com o tempo, acho que pegam essa manha, né? De que se você parecer com eles, Eles têm mais né, eles confiança, têm né? mais confiança. Então, não é diferente do que está fazendo o Gúbio e os dois, né, auxiliares. Adriana? Quando você falou de lugares, né, que as pessoas começam a se assemelhar e transformam os lugares em coisas assim, até feias, né? Se a gente pensar numa cena que aconteceu ontem no Brasil, é de se assustar, né? Numa universidade federal, estudantes totalmente malucos, né? Que se assemelham em pensamento, que fizeram uma lavagem cerebral com esse povo. Na verdade, eu acho que tem uma grande influência espiritual ali. E uma pessoa foi convidada para palestrar que pensa totalmente diferente, mas por ser conhecida, teve que sair com escolta policial, né? E até um deputado também desse estado teve que sair escoltado. Então você fala, foram até bateram neles e tudo, né? Então você fala, gente, o povo tá louco, né? Aí, sim, aí eu penso, eu acho que eu não teria né, me sentindo como uma conservadora, de entrar num lugar desses, numa universidade federal no Brasil, por exemplo. A gente olha às vezes imagens dos DCS totalmente pichados, Cantinhos para usar destruídos, droga. e você fala, meu Deus, é uma depravação total. Você fala, é horrível, né? É horrível. E era um professor de direito que foi palestrar sobre democracia, né? E E foi foi agredido. expulso porque os democráticos, né, não aceitam uma palavra diferente do pensamento deles. Bom, é isso. E esse Complicado. lugarzinho que você passa, Gia, eu tava falando para Adriana, outro dia eu passo, todo dia também no centro ali, indo trabalhar, eu falo, e cada vez aumenta mais, tem mais gente lá. Eu fico impressionado. A dor. Eu tive uma paciente uma vez, que ela é trabalhadora social, e ela me falou que ela trabalha, né, com o pessoal, com os itinerantes, tudo. Eu falei, nossa, a gente tem um grupo, a gente já tentou tanto, assim, fazer ajudar esse pessoal, né, fazer um serviço, um voluntariado, tudo. Mas é muito difícil se inserir. Ela falou: não, a gente nem aceita porque eles precisam ter confiança na gente. Se a gente começa a levar pessoas de fora que são muito diferentes disso, nós vamos perder a confiança deles. Então, por isso que é difícil até eles aceitarem pessoas como voluntários para poder ajudar, né? Exato. É isso, né? É todo um trabalho e nós sabemos, né, que nesse processo de transição que está vivendo o planeta, isso é esperado. Nós não podemos nos surpreender, que é uma geração, né? É uma geração que está vindo das zonas inferiores, quando não está sob a influência mental, né, dessas ideologias loucas e são pegos, né, pela imprevidência, pela ingenuidade, muitos, mas, né, nós sabemos, né, a pessoa se acredita que está defendendo, né, as causas nobres e, tadinho, né, está sendo usado por bandidos, né? Infelizmente, nós estamos, ninguém defendeu melhor as causas nobres do que Jesus, né? E foi o primeiro a pagar o preço por isso. Então, é como se eles fossem, né? Só é estranho porque, em nome dessas causas nobres, você pode matar, pode perseguir, pode silenciar todo mundo, né? Hoje mesmo nos Estados Unidos, nós tivemos a morte de uma pessoa absurda, né? Uma coisa absurda, era um homem, um pacifista, que debatia com as pessoas, que ia para as universidades falar com jovens, né? Eu seguia ele já fazia um tempo, eu comprei os livros dele, inclusive, e, e ele despertava as pessoas, né? E foi assassinado, porque é isso, né? Tudo se justifica para os loucos, vamos eliminar, né? Então, esse é o nível de loucura em que nós estamos.
E não pensemos que estamos isentos disso, né? Porque não pode, talvez não demore muito até que cristãos comecem a ser visados, né? E de uma maneira generalizada. Então, estamos num tempo tão diferente do de Roma, será? Né? Esperemos que isso não volte a acontecer, mas com certeza nós já sofremos a perseguição do ostracismo, né? Do silenciar, da indiferença, né, nos categorizarem como loucos e por aí vai. Mas é isso, nós não é tempo de desânimo, né, porque a providência divina respeita a evolução das almas e quer punição maior do que aquela de viver nessa condição, né, de ignorância, de hipnose, submetido a inteligências perversas, né, que controlam vidas, que ainda o centro da vida deles é o mundo material, né? O poder na terra. Eles engendram, né? Esses ditadores que aparecem no mundo todo, são engendrados nas trevas, né? E nós vemos que é um processo, é uma luta, né? Porque a terra é o território deles, eles querem a terra para eles, né? Mas todas as almas são filhos de Deus, né? E como a Giovana lembrou, e todos terão a luz no seu tempo, todos terão oportunidade no seu tempo, e todos serão socorridos na medida das possibilidades e da própria vontade, né? Porque Deus não vai forçar ninguém, À né? vontade. Então é muito interessante, porque André Luiz, né? O nosso tempo está acabando, vamos finalizar. Mas André Luiz ele nos dá, né, uma dimensão da realidade que nos permite entender o que está acontecendo. É um combate, né, a influência dessas zonas inferiores sobre a humanidade é muito forte ainda. Mas nós estamos no processo de renovação espiritual da humanidade. Muitas dessas almas estão tendo a chance de reencarnar, estão tendo a chance de serem sensibilizadas, né, de terem acesso à cultura, terem acesso ao conhecimento, né, que uma desperte em cada 1000, né, mas tudo bem, foi uma que despertou. Agora, vai chegar um momento em que não será mais possível mantê-las aqui, porque você dá uma encarnação, você dá duas. O plano espiritual não faz nada rápido, né? É, às vezes, o plano espiritual fixou 500 anos de prazo para essas almas, né? Nós vamos dar 500 anos. Se não tiver mudança, bom, nós vamos levá-lo embora daqui, porque acabou, não tem mais conversa, né? Então, estou dando um exemplo, né? Podem ser 300 Você não anos, sabe se são 500, você está né? dando um exemplo. Pode ser 200, né? Nós não sabemos, mas que você dê a chance de uma, duas ou três encarnações, só aí já vai, né? 150 anos, com certeza, né? Então, O considerando que são processo é longo. espíritos, o processo é longo. Então, agora, para nós, o que representa isso? Oportunidade de trabalho, oportunidade de trabalho, de aprendizado, de elevação espiritual. E será que nós fomos muito diferentes desses espíritos? Não. Nós já fomos socorridos, Eu, né? quando eu li essas descrições aí, eu falei, é, conheço. Nosso lar ficou meio flu, assim, para mim, meio... Tive que fazer um esforço de imaginação, né? Mas essas zonas aí, não tive, não foi. Eu falei, é assim mesmo, né? E, então, Eu né? fui te buscar lá. Giovana foi me socorrer, ela sabe, foi minha gúbia. Oi, Luciana. Não, é que no próprio capítulo o Gúbio fala, né, que nós passamos por lá também. Sim, exato. Nós vamos tocar nisso, né? Mas de certa forma, bom, nós podemos tratar o capítulo meio como um todo, né? Mas
estudando parte a parte, mas é isso, né? Nós não somos tão. Só que para nós agora chegou uma época de consciência, de oportunidade, de trabalho, de aprendizado. Por exemplo, a nossa, né, como a própria Giovana falou agora de pouco, a nossa própria melhoria já é um meio de ajudar o planeta, de ajudar essa causa, né? E educar A gente já nossos não tem filhos. tanto trabalho, A né? gente já está tentando não ser um Não tem problema, um né? problema de não dar um trabalho para os nossos benfeitores, né? A gente tá na posição de auxiliá-los, não de dar trabalho. Então, que a gente se esforce nisso, De né? ajudar nessa situação, né, em que está o planeta, mas é... Oi, Jô. Ah, você quer que- Então, nós vemos, né, que é um... Vamos colocar a música. Nós vemos que é um processo e não adianta, né? É o processo evolutivo, é o processo de trabalho, de crescimento das almas e agradeçamos a Deus a oportunidade de não estarmos mais, né, sob o império dessas inteligências perversas, de estarmos despertos, de compreendermos a vida, a imortalidade, as leis fundamentais da existência, né, e de fazermos as escolhas certas diante de tudo isso, né. Escolher o bem, escolher o dever, escolher o trabalho, escolher o estudo, e nós já estaremos, né, do lado dessas influências espirituais superiores. Então, vamos colaborar, né, fazendo o melhor que nós pudermos. Bom, nosso tempo já esgotou. Vamos então finalizar por hoje. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor. Abençoe-nos com a luz do entendimento e da bondade. E possamos, Mestre, compreender, discernir, entender, mas que esta compreensão nos leve a agir, a transformarmos nossos corações e a auxiliarmos nossos irmãos, pois partilhamos todos das lutas terrenas. Nós pedimos, Senhor, que abençoe o nosso esforço e o nosso aprendizado. Que nossos benfeitores espirituais possam envolver-nos e possam fortalecer nossa vontade de aprender, de servir, de melhorar. E que não nos falte, Mestre, a luz, a vossa luz. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossos lares, dando-nos saúde para trabalharmos, dando-nos, Senhor, a bênção do auxílio dos nossos benfeitores espirituais. Eles que viveram e trabalharam neste mundo e que ainda servem em Teu nome a humanidade, auxiliando-nos, intuindo-nos, envolvendo-nos na luz, na orientação destes eflúvios de paz e equilíbrio. Nós agradecemos, Mestre, infinitamente. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. Muito bom.